Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus Almeida. O que aconteceu nessa final da Copa do Brasil que o Atlético Mineiro não conseguiu ser tão efetivo no ataque aí ao bloco defensivo do Flamengo? Por que o Atlético, mesmo com tanto volume de jogo, teve muitas entregas de posse, gerando contra-ataques para o Flamengo? Vamos entender o porquê que isso aconteceu e os motivos, né, de que o Felipe Luiz foi mais eficiente do que aí o Milito, no modo como ele, junto com os atletas, conseguiram gerir ali essa situação caótica que foi esse jogo. A partida foi marcada por uma grande eficiência do Felipe Luiz junto com os seus atletas em gerirem algumas situações que o Atlético buscava apresentar. Uma delas eram as dinâmicas quando a bola chegava na beirada, onde dois jogadores atacavam a profundidade tentando esse movimento de ruptura da última linha do Flamengo, porém o Atlético muitas vezes não aproveitava ou os cruzamentos não eram tão eficientes. Outra situação em que a bola chega na beirada com o Guilherme Arana, e aí a gente vê uma outra dinâmica, né? A bola ela entra aqui nos três quartos, então a bola um pouco mais fechada, e a gente vê dois atacantes do Atlético, dois jogadores do Atlético atraindo os jogadores da última linha e outros dois atacando a profundidade, mas os cruzamentos muitas vezes não eram eficientes ali na região da marca do pênalti. Outra situação em que o Guilherme Arana recebe essa bola aqui aberto, né? Então a bola não está mais fechada nos três quartos, ela está aberta aqui com o Guilherme Arana. Então é uma outra dinâmica que o Atlético gerava. Um jogador vem entre linhas e o outro ataca o fundo. Essa bola vinha rasteira do Guilherme Arana. E aqui uma situação em que o Atlético teve dificuldade, porque quando tinha a bola, a gente percebia que o time do Atlético, com muitos jogadores fora do bloco defensivo do Flamengo, isso gerava dificuldade para o Atlético gerar esses passes de ruptura da linha de meio campo e posteriormente uma jogada, enfim, uma dinâmica de ruptura da última linha, né? Então, muitos jogadores fora do bloco, demorando para entrar no entrelinhas do Flamengo, facilitava para o Flamengo poder gerir esse balanço e aí recuperar a posse de bola. Outra situação em que o Atlético tem a posse de bola, e aí a gente vê que o Atlético busca depois do segundo tempo aumentar o volume de jogadores pesando a última linha do time do Flamengo. E aí o Flamengo faz um ajuste para uma linha de 5 para proteger um pouco mais a profundidade. Mesmo assim, o Atlético ainda com muitos jogadores fora do bloco defensivo do Flamengo, né? Aqui mais uma situação, a gente vê aqui o Flamengo com o Michael lá atrás ainda, o Bruno Henrique ainda aqui em setor de intermediária, e apenas três jogadores dentro do bloco defensivo do Flamengo que estava com um a menos nessa situação que o Michael estava lá no campo de ataque. E aí o Flamengo aciona os contra-ataques, né? O Atlético, mesmo com muitos jogadores fora do bloco, deixava espaços na última linha. E aí o mérito do Felipe Luiz em gerar essa situação. Uma situação em que ele tinha uma interação entre quatro jogadores ali, principalmente a interação entre Wesley, Bruno Henrique e Michael, que são jogadores de velocidade. Ele gera um microsistema ali, onde essas características vão se interagir muito nessas dinâmicas de contra-ataque, sempre com um meia apoiando para ter uma qualidade de um passe ali com uma ultrapassagem ou um passe, né? Para deixar o jogador de velocidade na cara do gol como infiltração. Então, a gente vê que o mérito, no caso do Felipe Luiz, foi perceber a situação que o jogo mostrava, o Atlético muito presente no campo de ataque, porém com muitos jogadores fora do bloco, com dificuldade de entrar nessa última linha do Flamengo, e o Flamengo entendendo que o Atlético mesmo assim deixava espaços. Então, ele tira o Gabigol, coloca o Bruno Henrique, e por isso que depois ele tira o Michael, cansado provavelmente, e coloca o Plata para não perder essa característica de interação entre esses jogadores. Ele precisava gerar um microsistema ali com características se interagindo entre si para contra-ataques com velocidade. O Arrascaeta, por exemplo, nessa situação, não é tão eficiente, porque ele não tem tanto sprint de 30, 40 metros. Então, é muito mais vantajoso ele ter um Wesley relacionando, interagindo entre Wesley, Michael e Bruno Henrique, né, com o apoio de um meio um pouco mais veloz, como o Gerson, do que o Arrascaeta, do que um Gabigol, por exemplo. O Gabigol também não contribuiria muito nessa dinâmica, porque não tem, assim como o Bruno Henrique, como o Michael, como o Wesley, um sprint, um arraste da bola com 30, 40 metros com tanta velocidade. Então a gente vê o mérito nesse sentido da equipe do Flamengo, junto com o seu treinador Felipe Luiz, é essa geração desse microsistema de interação de velocidade, né? E o Milito, nessa dinâmica, a gente pode até voltar, inclusive, aqui na imagem, onde o time do Flamengo, o time do Atlético busca entrar aqui, pesar mais a última linha, mas a gente vê que, por exemplo, nessa situação,
o Atlético, mesmo tentando atacar com maior volume, os jogadores começam a buscar o jogo um pouco mais por fora, começam a vir buscar muito no pé dos zagueiros, e aí a gente vê poucos jogadores do Atlético na última linha. É muito desvantajoso, principalmente para a estratégia que o Atlético buscava grande cruzamentos. O Flamengo sempre em vantagem numérica. Então, a gente vê essa reação que os jogadores do Atlético tiveram de gerar jogo por fora e dificultou o volume ofensivo que o Milito queria dar. E é isso é importante a gente entender, porque às vezes a gente fala que o treinador ele não agiu de maneira correta. Muitas vezes o treinador ele busca gerar algo no jogo, só que o jogo é caótico, a gente não tem controle sobre o jogo totalmente. Então pode ser que os nossos jogadores, dependendo das características deles em campo, então o jogador que busca jogo por dentro, é muito mais vantajoso numa situação dessa. Um jogador mais entre linhas, que busca esse jogo entre linhas, é muito mais vantajoso numa situação dessa, né? Por quê? Porque ele vai gerar incômodo para o bloco defensivo adversário. Só que se os jogadores têm características que buscam muito jogo no pé dos zagueiros, buscam muito jogo por fora do bloco, vai acabar que a ideia de querer dar volume ofensivo vai por água abaixo, porque na verdade o sistema vai reagir de outra maneira. O sistema vai reagir com os jogadores buscando muito jogo por fora. E a gente tem que entender que o jogador é um ser humano, ele vai ter uma interpretação do jogo. Tem jogadores que buscam muito mais jogo por fora, com mais espaço, do que jogos ali no espaço de habilidade, que a gente fala, que é um espaço mais curto, né? Então, essa é a ideia principal desse jogo, né? O Milito não foi fracassado porque ele perdeu de 1 a 0. Ele apenas não foi efetivo no modo como ele tentou gerir o caos, como ele tentou gerir essa situação caótica, né? Que é colocar jogadores com características de buscar o entre linhas, de buscar esse jogo interior, né? Esse foi o entrave do jogo, né? Para o Atlético Mineiro. E o Flamengo percebendo que nessa vontade do Atlético Mineiro buscar esse volume, só que percebendo que ele deixava, mesmo buscando o jogo por fora, deixava espaços, a gente percebe que a interpretação do Felipe Luiz foi mais efetiva. Por quê? Porque os atletas conseguiram executar de modo conjunto ali com a estratégia pensada o que foi tomado de decisão. Então a ideia é essa. A ideia é você entender que o treinador ele precisa entender as características dos jogadores que ele está colocando em campo e essas características vão se relacionar entre si e por meio dessas interações vão gerar alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. O sistema vai reagir de alguma maneira. Ele pode reagir de acordo com o que o treinador estava esperando, ou ele pode reagir de acordo com o que o treinador não estava esperando. E isso pode ser positivo ou negativo. Porque o sistema pode reagir de uma maneira que o treinador não estava esperando e se tornar algo melhor do que ele imaginava. E ele ganhar o jogo. Mesmo sem saber exatamente o que ele está pensando ali, o que está acontecendo. Ele fez uma mexida pensando em alguma coisa, só que aconteceu outra. O sistema reagiu de outra maneira e melhorou o time. E o time foi e ganhou o jogo, mesmo sem o treinador ter total consciência disso. E aí ele vai pegar, ele vai analisar o jogo depois, e ele vai entender que padrões que aconteceram naquela situação, que ele não teve um controle sobre o que ele gerou, no caso, e ele vai entender que padrões foram gerados que eu não tive controle. Que esse sistema que eu busquei gerar, geraram que eu não imaginava. Aí ele vai entender os padrões que foram gerados e ele vai treinar aquilo. E aí a equipe dele fica mais forte. Entende? Então esse é o destrave do jogo, certo? De futebol. No caso, o Felipe Luiz foi muito mais efetivo porque os atletas conseguiram executar a estratégia, a reação ao jogo que estava se pedindo. Que no caso era o contra-ataque, por conta da característica dos jogadores que ele estava colocando para puxar esse contra-ataque. Né? Então ele gera um microsistema ali de 4 jogadores, principalmente com a interação de 3 principais, né? E que gera a vitória e gera as grandes chances que o Flamengo perdeu no jogo. Né? Então a gente tem que ter essa noção, né? Sobre o que o Flamengo propunha e sobre o que o Atlético tentou fazer e que não foi tão efetivo quanto o Flamengo. Né? Então a ideia é essa, e voltando por uma grande chance do Atlético, no momento muito importante da partida, gerou aí o contra-ataque que mostra a estratégia. A gente vê dois jogadores de interação ali, de velocidade, de arraste a bola com velocidade e de corridas de ruptura. Dois jogadores com essa característica interagindo entre si. O Bruno Henrique e o Plata, gerando então o contra-ataque do gol. A gente vê que o Atlético Mineiro ele deixava espaços, né?
E aí o Plata foi muito feliz na jogada, fazendo o gol da vitória. Você, agora, olhando essas situações, percebeu isso no jogo? Analisando isso que a gente conversou agora, você percebeu essas situações do jogo? Você entendeu que o Atlético Mineiro, apesar de tentar ter um grande volume no ataque, acabou buscando um jogo mais exterior e isso dificultou ele a poder cumprir a sua estratégia de poder atacar a última linha? Entendeu que, apesar de ele buscar esse jogo interior, o Flamengo também não se deixou levar por isso e não abriu as suas linhas. Pelo contrário, buscou gerar mais volume defensivo. Inclusive com a entrada do Fabrício Bruno aumentando a sua estatura defensiva para poder proteger dos cruzamentos que o Atlético fazia. Esses detalhes são fundamentais para a gente entender o jogo de futebol. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa aí as notificações para você não perder nenhum vídeo. Comenta o que você viu do jogo, que pode ser alguma coisa que a gente não viu aqui. Então, comenta, deixa o seu comentário. Segue as nossas postagens no Instagram, Matheus Almeida _Pro. Se liga nas consultorias também, os links estão lá na bio da página do Instagram, as consultorias táticas, individuais, enfim, as consultorias de futebol. Até o próximo vídeo, conto com vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!